Olá, eu sou a Joyce Cardoso e esse é o projeto Dandara, Guerreira da Liberdade, escrito e adaptado por mim e pelo ator e dramaturgo Breno Oberdan. Esse vídeo está sendo gravado no dia 3 de dezembro de 2021 para o edital Aldir Blanc. Quando pensamos nesse projeto, ficamos muito animados para conhecer melhor a personalidade de Dandara. Mas como qualquer outra pessoa que procure se aprofundar mais na vida dessa mulher, pouco encontra em suas pesquisas. Pois como todos sabemos, a história negra do Brasil foi apagada dos registros. Ou, pelo menos, tentaram. Durante nossos estudos, nós encontramos o livro As Lendas de Dandara, da autora Jaride Arraes, que também é colunista do Ele Brasil. Lendo esse livro, nós nos inspiramos e criamos um modo de contar a história de Dandara de uma forma lúdica e cênica. O céu estava cinza. O tempo não estava simpático. Não havia mais alegria e nem se ouvia mais os cânticos que soavam de África. Seus filhos já não tinham mais esperanças. Tudo parecia perdido. Onde estão nossos guardiões? Onde estão nossos orixás? Por que tudo isso está acontecendo? Todos se perguntavam, enquanto viam as suas terras sendo invadidas e exploradas, e suas famílias sendo carregadas e levadas em navios enormes para um lugar distante. Chegando nessa terra, eles eram vendidos como objetos. Foram escravizados. Nesse momento, os orixás encontravam-se reunidos em Aruanda, observando e tentando entender como tudo perdeu o controle, como essa situação aconteceu e por que aqueles homens tinham tanta crueldade em seus corações. Os orixás sofriam vendo todo aquele sofrimento que seus filhos estavam passando. Eram meses de viagem com eles expostos ao calor, ao frio, à chuva, fome e maus tratos. Alguns não resistiam e seus corpos eram simplesmente jogados ao mar sem nenhuma cerimônia. Outros escolhiam se jogar ao mar por vontade própria. Os orixás ficaram muito abalados vendo tudo aquilo e buscaram por muito tempo uma solução para darem aos seus filhos a liberdade que mereciam. Após muita reflexão e orientação de Nanã, Oiá buscou em seu interior uma solução. Foi quando ela notou que aqueles homens que maltratavam os seus filhos eram homens que carregavam muito ódio sem sentido. Até que ela teve uma ideia. Criar uma energia feminina que trouxesse liberdade novamente para o seu povo. Um ser tão corajoso quanto ela. Um fruto do seu ventre, sua filha. Oiá explodiu de alegria. Sentiu que finalmente tinha achado a solução. Era fim de tarde. E o pôr do sol daquele dia foi magnífico. Os céus estavam em tons de laranja. E os ventos traziam esperança novamente a toda a África. Oiá então dançou. Convocou as nuvens, os ventos e os raios para compor a sua criação. Os sons da natureza ecoavam e redemoinhos de vento bailavam em círculos e aspirais rosados. No ventre de Oiá, uma luz crescia, até que uma criança surgiu em seus braços. Em uma dança delicada com sua filha no colo, a chamou de Dandara. Oiá atravessou todo o Oceano Atlântico com Dandara nos braços.
até chegar ao novo continente. Ali, ela atracou em uma praia que tinha uma floresta muito densa. Ela entrou nessa floresta com sua filha nos braços, mentalizando toda a liberdade que aquela bebê traria para o seu povo. Em certo momento, Oiá ouve um barulho no meio da mata e descobre que é uma mulher negra que foi escravizada, que estava fugindo e sendo perseguida por homens brancos em seus cavalos. O peito de Oiá ardeu em agonia vendo aquela cena. Foi quando ela convocou a sua força divina e criou uma tempestade quase que repentina sobre aqueles homens, que correram para escapar daquela tempestade, que magicamente surgiu sobre suas cabeças. A negra se chamava Baiô. Olhou aquilo com muito espanto. Nunca tinha visto a natureza agir com tanta força. Ela sentiu que aquilo era para lhe salvar. Ela agradeceu e seguiu o caminho do destino que estava em sua mente. Ela tinha ouvido falar na senzala de um lugar onde os negros eram livres. Esse lugar se chamava Quilombo. Oiá apressou os passos e deixou Dandara um pouco à frente do caminho daquela mulher. E para garantir que ela pegasse a bebê, novamente com seu poder divino, ela abriu um caminho com os ventos, para que Baiô fosse em direção a Dandara. Quando Baiô viu o caminho se abrindo, ela sentiu em seu coração que devia segui-lo, até que ela se deparou com a bebê Dandara. Pegou-a em seus braços e a levou consigo para o Quilombo. Baiô criou Dandara com muito amor e dedicação. E Dandara cresceu no Quilombo. E desde pequena, ela demonstrava o seu temperamento feroz e personalidade forte. Quando Baiô tentava ensinar trabalhos ditos femininos pelo Quilombo, Dandara sempre fazia cara feia e reclamava. Porém, quando tinha o tempo livre, ela gostava de observar os guerreiros lutando capoeira e treinando para as batalhas. Até que os guerreiros do Quilombo perceberam a sua presença e começaram a chamar para participar junto com eles. E foi aí que Dandara aprendeu a lutar capoeira, a manusear lâminas, a caçar e a andar pela mata. Certo dia, Baiô chamou Dandara para colher ervas na floresta para o Quilombo, pois o exército iria sair para a batalha em alguns dias e poderiam vir alguns homens feridos. Dandara ouviu o pedido de Baiô, mas ela não queria ir. E em um ato de desobediência, ela saiu correndo da cabana onde elas moravam juntas, fugindo de Baiô, pois ela queria mesmo era ver os guerreiros se preparando para a batalha. O sonho dela era ir junto com eles. Baiô ficou chateada com a atitude de Dandara e resolveu ir sozinho. Seguiu o trajeto que achava que seria mais rápido para encontrar as ervas, mas não era um caminho seguro, mas seguiu mesmo assim. Perto do seu destino, ela parou em uma cachoeira para beber água, até que em um momento ela ouve um barulho na mata. Quando ela se vira, ela percebe que é um capitão do mato armado. Ela correu, mas mesmo assim ele atira, e a bala atinge suas costas, atravessando seu abdômen. Movida por uma força divina, ela consegue chegar no Quilombo, onde é socorrida e levada gravemente ferida à sua cabana.
calma que eu vou te contar. Baiô foi pro meio da floresta buscar as ervas sozinha. E quando ela tava na cachoeira, apareceu um homem branco. Ela tentou fugir, mas ele conseguiu dar um tiro nela. Onde que ela tá? Ela tá na cabana. E... Dandara! Dandara! Quando Dandara viu Baiô naquela situação, se desesperou arrependida, pois a noite estava chegando e não tinha nenhuma erva no quilombo para curá-la. Eparrei minha mãe Oiá. Peço que perdoe a minha desobediência a Baiô. Agora, por ter deixado ela ir sozinha à mata, ela se encontra enferma. Não foi a minha intenção. Rogo para que ouça minha prece e cure Baiô. Prometo minha vida a ti e ao seu louvor. Eparrei. Dandara sentiu seu corpo estremecer, uma energia muito forte que tomava conta do seu ser. Foi nesse momento que ela se levantou e correu mais rápido que os ventos. Ela adentrou na mata e seguiu para o lugar onde ficavam as ervas, e colheu as que precisava para curar Baiô e outras para guardar para o futuro. Chegando de volta ao quilombo com maior rapidez, ainda com aquela energia sobre o seu corpo, preparou as ervas e aplicou em Baiô. Quando terminou, ela adormeceu do lado da sua mãe de criação. E ao acordar, Baiô já estava bem melhor. Depois desse dia, Dandara prometeu nunca mais deixá-la sozinha. Os dias iam se passando e Dandara crescia cada vez mais. Certo dia, surgiu uma proposta de acordo com os homens brancos e o quilombo. O exército se preparava para negociar. A proposta dos escravocratas era que os escravos fugitivos voltassem para as fazendas para serem escravos novamente e que apenas os nascidos no quilombo fossem livres. Dandara era totalmente contra esse acordo, pois sua Iá Baiô teria que voltar a ser escrava. Eu gostaria de ser assim como os pássaros, que voam com tanta leveza e liberdade. Na verdade, todos deveriam ser assim. Viver com a liberdade para escolher onde ir e onde ficar. Amanhã o exército do quilombo vai partir para uma viagem para negociar com os homens brancos. Eles querem a liberdade apenas daqueles que nasceram no quilombo. Isso não é justo. Todos merecem liberdade! Os anos se passaram e Dandara acumulava cada vez mais
histórias de coragem e bravura. Uma delas é a do navio negreiro. Dandara sempre acompanhava as reuniões do exército do Quilombo. Na época, Zumbi era o comandante do exército. E em uma dessas reuniões, Dandara se arriscou a dar uma ideia ousada: invadir um navio negreiro e libertar os negros prisioneiros. Zumbi ouviu, mas não concordou. Dandara saiu da reunião muito brava por ter tido o seu pedido negado. Como você sabia que eu estava aqui? Dandara, eu sei que você gosta de vir em lugares altos para poder observar os pássaros. E como você sempre vem para cá, eu imaginei que estivesse aqui. Então você me segue para saber onde eu tô. Não, Dandara, eu tenho que observar todo mundo do Quilombo. Eu sei que você está brava comigo, mas a tua ideia é muito perigosa. Acabamos de voltar de uma batalha, vários homens estão feridos. Eu não posso ouvir você mais do que os outros. Eu tenho que me preocupar com todo mundo do Palmares. No dia seguinte, Dandara acordou antes de todos, até mesmo antes do galo cantar. E com a sua ideia fixa em sua cabeça, seguiu para realizá-lo, sozinha. E assim o fez. Quando chegou na praia, logo avistou um navio chegando. Quando ele atracou, viu que a maioria dos homens brancos saíram e deixaram apenas 3 guardas. Dandara aproveitou para atacá-los e, como um raio, conseguiu imobilizar os 3 homens e os amarrou no convés. Quando desceu até o porão, viu uma cena que nunca tinha visto antes. Homens, mulheres e crianças negras, acorrentados, magros, sobre seus excrementos e cadáveres. O cheiro era tão forte que ela mal conseguia respirar. As pessoas não entendiam o que Dandara falava, mas compreenderam que ela estava ali para ajudar. Apenas um homem, que já tinha sido escravo, entendia o idioma de Dandara e a ajudou a se comunicar com todos. Dandara pegou a chave das correntes que estavam com os homens brancos e libertou aquelas pessoas. Quem ainda tinha forças ajudou Dandara a tomar conta do navio. Quando avistaram os outros homens brancos voltando, deram partida no navio, ao mesmo tempo que Dandara voltou correndo mata adentro. O homem negro que falava sua língua preferiu acompanhar Dandara. Fugiram os 2 dos homens brancos que estavam os perseguindo, mas algum tempo depois os perderam de vista. Eles conseguiram chegar no Quilombo e todos ficaram espantados. Ninguém conseguia acreditar que Dandara tinha feito tudo aquilo sozinha, principalmente Zumbi. Dandara, faz 2 semanas que não conversamos, desde quando você libertou o barco. Precisamos conversar. Você duvidou de mim e isso me machucou muito. Eu sinto muito, Dandara, me perdoa. Eu admiro muito a sua garra, a sua coragem, mas entenda, desde que eu me tornei capitão do exército do Quilombo, uma responsabilidade muito grande caiu sobre meus ombros. Mas você provou que é uma guerreira valorosa. Eu prometo que a partir de agora eu vou te respeitar e vou te apoiar. Dandara e Zumbi
já nutriam uma paixão mútua e concordavam com a ideia de não aceitar o acordo com os escravocratas. A negociação não foi feita, pois o homem que liderava o quilombo na época e que estava à frente do acordo foi encontrado morto misteriosamente. Logo em seguida, Zumbi se tornou o líder do quilombo, ao lado da sua companheira Dandara. Por longos anos, os dois comandaram o quilombo com muita bravura. Tudo estava indo muito bem sob suas lideranças, mas Dandara ainda não estava satisfeita. Ela queria ver todos os seus irmãos livres. Foi quando ela teve mais uma de suas ideias ousadas: invadir a senzala da maior fazenda da região e libertar todos os escravos. Alguns guerreiros acharam arriscado, mas Zumbi a apoiou 100%. Logo em seguida, todos apoiaram o plano. Organizaram por meses. E quando chegou o dia, todos estavam muito nervosos. Chegando próximo às terras, os guerreiros precisavam ser cautelosos. Seguiram o que tinham planejado. Ao se aproximarem da fazenda, executaram o plano. Atacaram os capitães do mato e os homens que estavam de guarda. Chegaram até a senzala e libertaram todos os negros, que levariam para o quilombo. No meio do caminho de retorno, Zumbi notou que a Dandara não estava com eles, ficando muito preocupado. Quando olhou para trás, viu um clarão de um fogo gigantesco e à frente dele, Dandara, correndo em direção de seus irmãos. Aí que todos notaram. Ela havia ateado fogo na casa grande. Todos ficaram abismados, mas seguiram para o quilombo, enquanto alguns homens brancos perseguiam, até o momento em que eles acharam que já tinham os despistado. O que eles não tinham notado é que um homem branco tinha conseguido os seguir. Ele já havia sido enviado pelos fazendeiros para descobrir a localização do quilombo. Com sede de vingança e fortemente armados, os escravocratas planejaram uma invasão ao quilombo. Dias depois do incêndio à Casa Grande, o ataque acontece. Os guerreiros do quilombo até tentaram lutar, mas foram derrotados pelas armas de fogo dos brancos. Zumbi e Dandara se perderam no meio da confusão. E em certo momento alguém disse para Zumbi que Dandara tinha sido capturada e morta. Com essa notícia, Zumbi tira a própria vida com a sua espada. Porém, Dandara ainda estava viva e correndo em direção à pedreira, com a intenção de se esconder. Mas um dos homens que a perseguia a viu e alertou os outros homens brancos. Quando Dandara chegou ao precipício, percebeu que os homens estavam logo atrás dela e que ela estava encurralada. Em um ato de muita coragem, ela decide se jogar daquele precipício, pois ela sabia que a escravidão era muito pior que a morte. Naquele momento, Oiá amparou Dandara em seus braços e, com sua força divina, transformou-a em um pássaro, que alçou o voo com toda a sua força. Dandara sentiu o vento em suas asas e alcançou sua sonhada liberdade. E desde então, vem sobrevoando
e amparando, dando muita força e bênçãos às mulheres negras que lutam até hoje por liberdade. Dandara vive. Akaltune vive. Teresa de Benguela vive. Antonieta de Barros vive. Marielle Franco vive. Nós, mulheres negras, resistimos.